A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, do versículo 37 a 40. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube, hoje nós celebramos a vida de todos aqueles que nos antecederam na eternidade. E hoje, dia santo, aqui também no Brasil feriado, para que nós possamos nos unir em prece junto do Pai, rezando também por nós, pois este momento que celebramos é de profunda comunhão de vida e de fé. Quando 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, o Senhor está ali no meio de nós. Ele falou desse jeito, está no Evangelho. É preciso você crer. Assim como a gente crer que Ele está presente no meio de nós, pela Assembleia reunida, a gente crê também que Ele está presente na palavra do Evangelho, da Bíblia que é anunciada. Ele está presente na Eucaristia que nós celebramos. Em todos os lugares hoje nós temos 3 missas em sufrágio das almas dos nossos irmãos. Desde o início do cristianismo já existe essa comemoração dos fiéis defuntos. Inclusive em Roma, as missas eram celebradas nas catacumbas para se livrar das perseguições do Império Romano. Então, onde eram sepultados os cristãos que davam a vida por Cristo, porque eles acreditavam numa ressurreição e numa vida eterna. Então ali se celebrava o sacrifício redentor, porque Jesus na cruz, ele apaga o nosso pecado. A morte redentora de Cristo na cruz dá um sentido novo à nossa morte. E a gente diz que pela cruz nos veio a luz, a ressurreição. Portanto, hoje é um dia de memórias, é um dia de preces, é um dia de ação de graças. Portanto, nós não estamos perdidos, porque nós temos essa palavra de Deus que nos dá esperança, que nos conforta na nossa dor, porque às vezes perdemos o irmão, a esposa, o esposo, o filho, o amigo, e isso muitas vezes nos coloca em dificuldades, porque sofremos o mistério da dor e da morte. Mas se nós colocarmos tudo isso à luz da morte e ressurreição de Cristo, então nós superamos as descrenças, nós superamos a dor, o sofrimento, porque, como a gente ouviu no Evangelho de hoje, a única alternativa que é dada foi o que Jesus respondeu aqui, aquele que não sabe para onde vai e como pode conhecer o caminho. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, meus irmãos,
Não, nós temos que celebrar os fiéis defuntos que se purificam no purgatório e os que faleceram em estado pleno de graça e desfrutam o destino dos santos. Então não é somente a gente celebrar porque tem medo de que aquele nosso parente se perdeu, foi para o inferno, está no purgatório. Não, a missa ela tem essa doação, essa entrega de união, não é, com os que estão aqui na terra, como a gente já falou no início, a gente chama a igreja peregrina, com os que estão no purgatório se purificando, a gente chama a igreja que está na purificação, padecendo, e os que estão em estado pleno de graça na glória, desfrutando o encontro com os santos, a gente chama a igreja triunfante. É uma riqueza de ensinamento, né, que nós temos. O Senhor vem ao nosso encontro com a sua misericórdia e Ele nos fortalece na certeza da ressurreição em Cristo, pois nele nós temos vida plena. Eu queria concluir a nossa reflexão de hoje com essa lição que São Paulo nos dá. Vocês podem depois encontrar na sua Bíblia. É a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 14 e seguintes. Diz assim: pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também a nós com Jesus e nos levará junto com vocês à presença dele mesmo. E tudo isso para o bem de vocês, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não perdemos a coragem. Pelo contrário, ainda que nosso exterior vá se desfazendo, nosso interior vai se renovando dia a dia, pois nossas tribulações momentâneas são leves, em comparação com o peso eterno de glória que elas prepararam para nós. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois as que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas. De fato, sabemos que, se for desfeita a nossa morada terrestre, esta tenda que nós vivemos, que é o nosso corpo, temos de Deus um edifício, uma eterna morada nos céus, não feita por mãos humanas. Uma palavra belíssima de São Paulo para nos confortar nesse dia em que celebramos todos os nossos fiéis defuntos. Nós celebramos a morte, nós celebramos a vida. Por isso rezemos: ó Deus, fizestes o vosso Filho único vencer a morte e subir ao céu. Concedei a vossos filhos superar a mortalidade desta vida e contemplar eternamente a vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.